A expansão da consciência para além das fronteiras do tangível revela uma verdade profundamente perturbadora. O inferno, em sua essência mais visceral, não se configura como uma paisagem distante de fogo e enxofre, um destino póstumo para os condenados, mas sim como um estado intrínseco da alma, um território psicológico abissal no qual o ser se aliena de sua própria centelha divina. Na perspectiva da psicologia analítica, notavelmente articulada por Carl Jung, essa danação não é um castigo arbitrariamente imposto por uma divindade externa, mas a consequência inexorável do que permitimos florescer nas profundezas do nosso inconsciente. Trata-se de um cárcere meticulosamente erigido, tijolo por tijolo, pelas nossas próprias mãos, cuja argamassa é a soma de nossas escolhas mais sombrias, nossas negações mais veementes e nossos autoenganos mais persistentes. O fogo que consome não é o das fornalhas literais, mas a chama invisível e corrosiva de nossos conflitos internos não resolvidos, uma combustão psíquica que nos devora de dentro para fora. É precisamente neste teatro da mente que os pecados capitais se revelam, não sob a ótica de um moralismo religioso dogmático, mas como realidades psíquicas devastadoras que aniquilam a possibilidade de alcançarmos a inteireza do self, a totalidade do nosso ser. O primeiro e talvez mais fundamental desses pecados psíquicos é a negação da própria sombra. Jung postulou que cada indivíduo carrega em si um vasto repositório de aspectos reprimidos, desejos inconfessáveis, impulsos primitivos, fúrias contidas, medos paralisantes e instintos arcaicos, que a mente consciente, em sua busca por aceitação e ordem, se recusa a reconhecer. Rejeitar a sombra é, portanto, um ato de deliberada cegueira para com a nossa própria natureza complexa, uma escolha por vivermos entrincheirados por trás de uma persona socialmente palatável, mas fundamentalmente inautêntica. Contudo, o que é suprimido não se dissipa no éter, ao contrário, acumula energia, adquire uma autonomia sombria e irrompe de maneiras distorcidas e destrutivas, sabotando relacionamentos, corroendo a autoestima e de forma insidiosa, projetando nos outros as qualidades que não suportamos em nós mesmos. Esta recusa em integrar o lado obscuro de nossa personalidade é análoga a fincar raízes no solo do próprio inferno psicológico, permitindo que arquétipos monstruosos se desenvolvam no subterrâneo da psique até que, com força vulcânica, irrompam a superfície, desestabilizando toda a estrutura da personalidade. Viver na negação da sombra é condenar-se a uma existência cindida, e uma alma fraturada já arde em seu próprio fogo interior, um tormento silencioso e constante. O segundo pecado que pavimenta o caminho para este inferno interior é a idolatria do ego. Não se trata aqui do amor próprio saudável e necessário à sobrevivência psíquica, mas de uma fixação obsessiva e inflada na própria imagem, uma necessidade insaciável por validação externa, superioridade e pela ilusão de controle absoluto sobre a vida e sobre os outros. Para Jung, o ego é apenas um pequeno fragmento da psique total, o centro da consciência, mas quando ele usurpa o trono do self e se autoproclama monarca de todo o reino interior, a ordem psíquica entra em colapso. Um ego inflado é intolerante à crítica, refratário à vulnerabilidade e avesso à verdade que não reforce sua autoimagem grandiosa. Ele vive para sustentar uma persona de perfeição inabalável, ainda que por trás dessa fachada se esconda um vácuo existencial e uma fragilidade aterradora. O inferno decorrente deste pecado é a condenação a uma vida de representação, como uma estátua de mármore polido por fora, mas oca por dentro, forçada a manter a aparência a qualquer custo, mesmo que isso signifique o sufocamento da alma. E no silêncio da noite, quando as cortinas do palco social se fecham e não há mais plateia para aplaudir, o peso esmagador dessa farsa se torna uma tortura insuportável, um eco de vazio que ressoa nas câmaras secretas do ser. O terceiro pecado é a fuga sistemática do self, a recusa deliberada em empreender a jornada de individuação e se aproximar daquilo que Jung denominou a totalidade interior, o centro ordenador da psique. É o ato de evitar o autoconhecimento por um medo profundo do que pode ser encontrado nas profundezas de si mesmo. Esta fuga se manifesta através de uma miríade de distrações compulsivas, o vício em substâncias, o trabalho excessivo, o consumismo desenfreado, o entretenimento incessante, qualquer atividade que sirva como um anestésico para a alma e impeça o encontro transformador com o próprio centro. Fugir do self é um ato silencioso e contínuo de autotraição. É como possuir o mapa do tesouro que leva à própria casa, mas escolher vagar perpetuamente pelas vielas escuras e sem saída da cidade. Este pecado engendra um inferno de superficialidade e banalidade, onde a vida se desdobra como uma sucessão de eventos desprovidos de significado, onde as experiências passam como fumaça, sem deixar marcas ou promover crescimento. A alma, privada de seu propósito e de sua conexão com o arquétipo central do self,
começa a definhar, a murchar em um estado de desolação e falta de sentido. O quarto pecado psíquico é a entrega ao ressentimento. Jung compreendia a energia psíquica, ou libido, como um recurso finito. Quando essa energia é canalizada para nutrir mágoas, ruminar ofensas passadas e alimentar o desejo de vingança, resta muito pouco para o crescimento, para a criatividade e para a construção de um futuro significativo. O ressentimento é um veneno que a pessoa ingere esperando que o outro morra, um ácido que corrói a alma de dentro para fora, destruindo não apenas a imagem do ofensor, mas, principalmente, a capacidade de paz e de alegria daquele que o carrega. Viver acorrentado ao passado, colecionando injustiças e repassando mentalmente os diálogos de velhas feridas, é como reacender diariamente uma fogueira que consome a própria liberdade e a vitalidade. No inferno do ressentimento, não há espaço para o porvir. Existe apenas um presente perpetuamente contaminado pelas sombras do que já se foi. É um ciclo vicioso e autodestrutivo, onde o indivíduo se torna prisioneiro de sua própria memória, alimentando-se incessantemente de seu próprio veneno emocional. O quinto e último pecado desta análise é o abandono da individuação. A individuação, para Jung, é o processo supremo da vida humana, o chamado para se tornar quem se é verdadeiramente em sua totalidade única e irrepetível, integrando consciente e inconsciente, e não apenas o que a família, a sociedade ou a cultura esperam. Abandonar esta jornada sagrada é capitular à mediocridade, é viver como uma cópia desbotada de padrões alheios, cedendo à pressão conformista do coletivo e permitindo que a própria essência se dissolva na massa anônima. É permitir que o ruído ensurdecedor do mundo exterior sufoque a voz sutil e orientadora do self interior. Este pecado é particularmente insidioso, pois, na superfície, a vida pode parecer perfeitamente normal e funcional. Um emprego estável, uma rotina previsível, compromissos sociais cumpridos. No entanto, sob essa camada de aparente normalidade, ocorre uma morte lenta e silenciosa, a morte da autenticidade, da centelha criativa e única que cada ser humano carrega consigo. O inferno que resulta dessa escolha é a sensação avassaladora, geralmente no crepúsculo da vida, de ter vivido sem nunca ter verdadeiramente existido, a percepção angustiante de ter sido um espectador da própria existência, em vez de seu protagonista. Esses 5 pecados, interpretados através da lente simbólica da psicologia junguiana, não são transgressões que incorrem em punições externas, mas sim prisões autoimpostas, labirintos psíquicos que nós mesmos construímos e nos quais nos aprisionamos. E em cada um deles, de maneira particular, erguemos as muralhas de um inferno privado. Não há demônios guardando os portões, apenas nós mesmos, segurando as chaves da nossa própria libertação, muitas vezes sem a consciência de que poderíamos simplesmente abrir a porta e sair. Contudo, há um detalhe que torna essa clausura ainda mais cruel e perene: quanto mais tempo se permanece nela, mais ela se torna um lar perversamente confortável. O calor sufocante das chamas internas começa a parecer familiar, a dor constante se integra à paisagem da alma. E então, o mais terrível dos fenômenos ocorre. A pessoa esquece que existe outra forma de viver, que a liberdade é uma possibilidade real. Jung nos adverte, com a sobriedade de um médico da alma, que a evasão deste inferno interior exige uma coragem hercúlea. É preciso realizar a catabasis, a descida consciente às profundezas onde a sombra habita, para encará-la sem véus e iniciar o processo de integração. É necessário destronar a tirania do ego, permitindo que o self, o verdadeiro centro ordenador, assuma seu lugar de direito. É imperativo cessar a fuga e confrontar o próprio silêncio interior, pois é nele que as verdades mais profundas residem. É vital soltar o peso morto do ressentimento, para que as mãos fiquem livres para construir algo novo e belo. E, acima de tudo, é preciso reivindicar a própria jornada de individuação, recusando-se a ser um mero reflexo das expectativas do mundo. Esta jornada de resgate da alma, contudo, não é um passeio idílico. Envolve atravessar corredores escuros e úmidos da psique, suportar o desconforto agudo de se ver sem filtros e máscaras, e quebrar as personas que se tornaram uma segunda pele. Haverá momentos em que o chão parecerá ceder, em que o abismo interior gritará para que se retorne à familiaridade da prisão. É por essa razão que tantos preferem a permanência no sofrimento conhecido. O inferno, afinal, oferece uma estranha e mórbida forma de estabilidade. Ele é previsível. É conhecido. E a mente humana, com seu pavor inato do desconhecido, frequentemente prefere o tormento familiar à incerteza da liberdade. Entretanto, para aqueles que ousam empreender essa travessia, para aqueles que persistem através da noite escura da alma, há uma recompensa que o inferno jamais poderá oferecer: a luz.
Não uma luz que incide de fora, mas uma luminescência que brota das próprias profundezas do ser, quando a sombra é finalmente abraçada e integrada, quando o ego se curva humildemente diante da majestade do self, e quando a alma se reconcilia consigo mesma em uma união sagrada. Jung não prometia um paraíso de facilidades, mas ele sabia, com a certeza de quem mapeou as profundezas da alma humana, que uma vida inteira pode ser transfigurada no momento em que um indivíduo decide sair de seu labirinto interior e caminhar resolutamente em direção à sua própria totalidade. E talvez este seja o maior e mais eficaz antídoto contra o inferno, a recusa terminante em se abandonar. Porque, em última análise, o maior de todos os pecados, o que verdadeiramente sela os portões da danação, é desistir de si mesmo.